Fala galera, beleza? Aqui é Tafarel Lousada do Visão de Palco, tá? A gente veio aqui falar mais um temazinho aí pra gente do nosso projeto Visão de Palco, tá? Só pra vocês entenderem, o projeto Visão de Palco tem o intuito de ajudar os músicos, os artistas da música a basicamente viverem da música, bem, né? Viver bem da música. O conceito é basicamente assim, lotar a sua agenda, dobrar o seu cachê. Esse é o conceito, essa é a ideia, né? A gente sabe o quanto é difícil hoje viver de música no Brasil, né? No Rio de Janeiro ou em qualquer estado aí do país. A gente sabe a dificuldade que todo músico passa, né? Tenho certeza que todo mundo aqui já tocou literalmente de graça inúmeras vezes para mostrar o seu trabalho, para mostrar o seu projeto, para ganhar de certa forma um espaço no cenário, para ser conhecido pela sua região, pelos contratantes, para construir o seu público, os seus fãs, né? Isso faz parte de todo músico, de toda banda, de todo artista da música, até porque assim, todo mundo tem que ter um início, tem um começo, né? E esse começo na maioria das vezes ninguém te conhece, na maioria das vezes ninguém sabe, né, da existência da sua banda, da sua música, qual a sua proposta musical, qual o seu estilo, o que você leva, né? E aí recebi de um amigo meu, um amigão meu, Félix Jordão, me mandou uma foto de 2001, inclusive eu postei ela no Instagram, onde estava eu, o vocal da banda, né, o Fábio Tiolis e o Demi Morali, né, que é um camarada aí, até hoje atuante. Na época ele já era da Rádio Cidade, em 2001, nossa, foi um puta evento, né, um evento muito bacana que aconteceu no antigo, se eu não me engano era Metropolitan ainda. Já mudou algumas vezes o nome, né? Não recordo exatamente, mas foi em 2001 e aí já tem alguns anos isso, onde a Rádio Cidade fez uma jam session, né? E aí ela tava retornando pro cenário e aí virou a Rádio Rock, e aí eu tô falando especificamente no Rio de Janeiro, né? Na qual esse evento foi no Rio de Janeiro, e aí eles fizeram um evento lá onde existiam várias bandas, onde na verdade tinham 3 bandas tocando e vinham vários músicos do cenário rock and roll, né? E você tinha toda uma galera lá e nós tivemos a oportunidade de estar presente, né? Inclusive nos bastidores. Aí foi muito engraçado como nós chegamos até os bastidores, até o evento, de entrar, né? E aí, mas isso aí é tópico para um outro vídeo, né? E aí ele me mandou essa foto, cara. Eu achei super bacana porque assim, além de lembrar, todo mundo era muito mais novo, muito mais magro, né? Mas é bacana assim de relembrar aquilo que assim, e aí me startou um conceito de, vamos botar aí 15 anos atrás ou um pouco mais, o conceito de como divulgar o seu trabalho, como divulgar a sua música, como divulgar o seu som, né? E naquela época eu lembro que assim, era muito difícil a gente conseguir fazer a divulgação do nosso material, porque primeiro que você tinha que ir para um estúdio gravar. Esse é o primeiro ponto. Você não simplesmente faz igual os dias atuais. Você tinha que ir para o estúdio fazer uma gravação, né? E o estúdio sempre custou caro, horas de estúdio sempre custou caro. A gente não tinha condições de bancar, de pagar isso, né? Para fazer uma gravação mesmo, muito menos produzir. Era a gente ali fazendo nossas composições, ensaiando, indo pro estúdio, gravando a famosa demo, né? E depois que você fazia essa famosa demo, você ia lá, e naquela ocasião era o CD, né? A gente ia lá e fazia algumas tiragens, e essas tiragens de certa forma eram um pouquinho limitadas, porque era caro fazer 1000 tiragens, 10.000. E tinha toda essa dificuldade, né? E o que me fez lembrar que nessa foto, inclusive, vocês podem ir lá verificar, dar uma curtida lá, né? Que o DM tá com o CD da banda, né, na mão, nessa foto, né? E nesse caso, assim, me fez lembrar justamente como funcionava a divulgação naquela época. Como a gente tinha que, de certa forma, estar nos eventos. A gente rodava vários eventos que, de certa forma, trazia o nome da banda e a gente conhecia os artistas, né? Muitas das vezes de bicão, dava um jeito de entrar, né? E a gente entregava o CD na mão das bandas. E a gente tinha uma falsa ilusão, né? Que as bandas iriam de alguma forma, ouvir o teu som, se amarrar e te ajudar. Não que isso não pudesse acontecer, a banda poderia sim curtir o seu som, né? E aí sim pintar uma oportunidade, o cara te convidar para abrir um show, né? Mas era algo um pouco mais remoto, né, cara? Mas de qualquer forma valia.
muito, porque assim, era a única possibilidade que nós tínhamos na ocasião. E aí você ia atrás das bandas para entregar o teu material, falar assim, porra, também tô na estrada igual você, correndo, buscando um lugar ao sol, tá aqui o meu material, pô, escuta aí. E nós fizemos isso algumas vezes, entregamos para inúmeras bandas. E também produtores, que de certa forma poderiam te ajudar, te impulsionar, te colocar num show, fazer uma abertura, te colocar numa casa bacana, né? E também as rádios, né? Quem nunca deixou seu material numa rádio, né? Quem nunca, né? Com certeza todo mundo já foi lá de alguma forma, ficou lá na porta, esperando alguém descer, e tu não sabia quem era, mas tu entregava um CD, né? E aí a gente sabia que uma porta para isso eram os eventos, né? E nesse evento da Rádio Cidade, que era um evento específico, então assim, tava toda a galera lá. Então nós fomos, né, carregados de material e vamos entregar para todo mundo, né? E aí foi justamente o que me fez lembrar essa foto no qual o DM tá com o CD da banda na mão e nós entregamos para ele e, porra, deu uma atenção super bacana pra gente, foi super atencioso. Registramos lá, tiramos uma foto, né? E aí, pum, ficou super bacana. Só que assim, o que eu quero fazer, de certa forma, uma comparação, né? E aí foi isso que eu coloquei um pouquinho lá no pôster dessa foto, né? Naquela época era dessa forma que se divulgava. Aquela época não era a única forma, né? Mas era a forma que a gente encontrava de divulgar o nosso material, o nosso trabalho. Era estar nos eventos, era levar seu material, entregar para produtores, galera de banda, os músicos, a turma das rádios, né? E a gente procurava fazer isso. Era pelo menos a única forma que a gente enxergava de tentar divulgar o nosso material. E quando a gente olha para a atualidade, para o mundo atual, para a era da internet, a gente se atenta e vê muitos artistas, muitos músicos hoje fazendo o seu negócio acontecer através das redes digitais, através da internet, né? Hoje assim, eu não quero comparar o que era mais fácil ou mais difícil. Naquela época o cenário musical talvez era um pouquinho mais propício a um estilo ou a outro, né? Talvez naquela época existia um investimento um pouco maior das gravadoras, apesar de que já tinha uma pirataria, né? Mas se for analisar 20, 30 anos atrás, tinha uma força maior as gravadoras, né? Realmente o sonho de toda a banda, alguns anos atrás, era fechar com uma gravadora. Inclusive a gente teve a oportunidade de sentar na mesa da Sony e a galera super nova, super, né, sem pouquíssima informação ainda, com pouca experiência. Mas foi uma experiência bacana. Não fechamos nada com a Sony, né? Tá meio óbvio, mas assim, foi uma experiência bacana, porque assim, eu lembro que hoje o Bruno era um cara que recebeu a gente lá e que foi por intermédio de um empresário na ocasião, mas que era basicamente assim, né? Apertava, ouvia a música 10 segundos, 20 segundos, aí já pulava pra próxima. E a gente sabe que a vida do cara, o business do cara é esse, né? Ele tá ali pra descobrir, né? Identificar possíveis talentos, né? Que vale a pena investir. A gente sabe que assim, a gravadora também como um todo é um negócio. Porque a gente, quando começa como músico, a gente começa muito pelo sonho, por gostar, por ser prazeroso. E depois a gente começa a enxergar que aquela operação da tua banda, da tua música, é um negócio. E todo negócio tem que ser comercializado, tem que girar receita para a operação. E é isso que muitos músicos acabam, mesmo depois de um certo tempo, não identificando. Que aquele negócio dele é um business, é um negócio. Ele tem que tratar a vida musical dele como um negócio. Ele tem que ter literalmente assim a noção do que ele gasta para estar fazendo os eventos, do que ele gasta como investimento no material dele, né? O que ele tem como receita com aquilo, que aquilo é o ganha-pão dele, que como um profissional liberal a gente sabe que essa receita, ela não é uma receita não é uma receita certa, né? Igual um funcionário de CLT que entra tal hora, sai tal hora, recebe X, Y, Z. É bem diferente, né? O profissional liberal, não só da música, como vários outros segmentos, né? Um DJ, por exemplo, né? Entre outros, sabe que tem essa sazonalidade, sabe que tem essa dificuldade ali de se programar financeiramente. Mas assim, essa foto me fez lembrar justamente isso, como era antigamente a divulgação de 15 anos atrás do seu material e como é atualmente. E hoje eu vejo que muitas músicas, muitos músicos, muitos artistas da música acabam deixando de estar envolvido com aquilo que realmente amplifica, literalmente amplifica o seu som, amplifica a sua voz, amplifica o seu negócio,
né? Amplifica a sua música, porque naquela época assim, você fazia um show que botasse 1000 pessoas dentro de uma casa de show, era espetacular para uma banda local, né? E a gente conseguia com o nosso som, com algumas músicas cover, fazer esse trabalho. Você não tinha aquela coisa de tem 1000 pessoas te seguindo, 2000, 10.000 pessoas te seguindo. Hoje está tudo muito voltado para a plataforma digital, hoje está todo mundo voltado para a internet. E muitas das vezes o músico deixa de se atualizar. É importantíssimo o cara sim ter a técnica, o cara sim fazer um bom som, o cara sim ter um bom show, ter boas composições, ter uma banda redonda, isso é importante. Mas isso hoje não é simplesmente o que traz o sucesso. É muito relativo, mas não necessariamente é isso hoje que vai fazer com que o cara literalmente consiga viver bem da música, né? Porque hoje, antigamente era assim, você tinha uma gravadora por trás que caso você fosse realmente identificado por eles, né? Se você fosse um potencial para eles, provavelmente esse cara bancava a tua carreira e ele estruturava a tua carreira, pelo menos por alguns lançamentos, por alguns CDs, por algum tempo, fechava um contrato e eles faziam esse lançamento para você, né? E bancava essa estrutura toda sua. Você normalmente não botava dinheiro na operação, né? Então os músicos de antigamente talvez se acostumaram, claro que nem todos, mas era a realidade da operação. Todo mundo queria fechar com a gravadora, que basicamente você estava encaminhado. Aí dependia sim, 100% das suas composições, do seu show, da sua preparação, da banda estar redonda, de você estar fazendo inúmeros eventos. Hoje você depende muito mais da sua própria autodivulgação. E quando eu falo autodivulgação, ela está na sua mão, ela está na mão de cada músico, ela está literalmente na palma da sua mão. Hoje com o celular você registra todos os seus eventos, todos os seus shows, todos os seus públicos e divulga diretamente online full time. Você não precisa mandar rodar, você não precisa masterizar, você não precisa editar. Hoje, de certa forma, a gente sabe que naquela época tinham coisas que eram infinitamente melhores do que os dias atuais, mas a internet é uma ferramenta que veio para ajudar, né? E ajudar muitos músicos. Só que muitos músicos deixaram de acompanhar essa evolução, continuam naquela rotina de sim, tocar bem, de ser virtuoso, de fazer solos mirabolantes, isso é muito bacana. Só que hoje o que de certa forma acaba amplificando o teu negócio, o teu som, é literalmente você estar envolvido nessas redes. E aí eu pontuo assim, existem algumas redes que são básicas, que estão todo mundo utilizando, né? Literalmente assim, tá na mão de todo mundo, que é um Instagram, que é um Facebook, que é um YouTube, né? E essas são as principais, essas são as 3 principais que assim você tem que estar nela. E aí existe um Spotify, que você pode colocar a tua plataforma, colocar hoje em dia a tua música no Spotify, e eu já conheço alguns músicos que participam de playlists de não sei quantos mil integrantes daquela playlist, e automaticamente aquele som dele vai estar entre vários outros, né? E claro que tem toda uma forma para você estar entrando ali pro Spotify, mas não tem só o Spotify, tem o Deezer, né? Tem o Apple Music, tem inúmeras outras plataformas. E assim, a importância de você cada vez mais colocar o seu material, o seu trabalho. Se você é um músico autoral, que você tem as músicas próprias, você seja um músico solo, ou que você seja um músico com banda, né? Ou que você simplesmente seja um cara que viva da música, fazendo cover, tocando música, gerando entretenimento com música de artistas conceituados, também são plataformas de você divulgar o seu show, porque tem muita coisa que a gente não percebe, que assim... E aí fica claro o que eu vou falar, porque acho que muita gente está envolvida com isso. Você tem 1000 seguidores. Desses 1000 seguidores, é bem provável que eles tenham, sei lá, mais 1000 seguidores ou mais 500 seguidores. E aí que esses 500 seguidores dele tem mais 500. Então cada vez mais você amplifica a sua visualização. E assim, existe uma máxima que sempre trabalhou na parte comercial, na venda, de quem não é visto não é lembrado, funciona muito para música. Porque você precisa ser visto, você precisa ser, sim, identificado, ser lembrado não só pelos fãs, pelos contratantes, pelos produtores, pelos próprios músicos colegas, porque assim, através de outros músicos você tem a oportunidade de, por exemplo, abrir o show de um camarada, fazer uma participação, ele te indicar. Isso funciona muito para as bandas que de certa forma, assim, para a galera que vive de música e tocando cover, porque assim, inúmeras vezes a gente ia tocar porque
né? O artista X não pôde ir, te ligou, pô, e aí, Tafarel, beleza? Cara, tem um show na casa tal dia, tem agenda? Pô, tem sim, cara. Pô, então eu vou te passar o contato do cara, fecha. Isso aí, eu tô falando uma coisa que todo músico sabe. Mas você precisa estar sendo lembrado, inclusive pelos músicos. Porque nessa parceria, que muitas das vezes a gente não valoriza, é onde pinta, assim, um show e outro. E aí você fica uma semana sem tocar e o colega e o amigo de trabalho tem 2 shows naquela ocasião e só consegue fazer um e você está em casa sem tocar. Então se você fecha uma parceria com ele, de certa forma, se você está o tempo inteiro na estrada e sim, seguindo esse cara, é importante, siga esse cara, coloque a sua cara, assim, não existe uma concorrência no meio da música, pelo contrário, aquilo que você enxerga de repente como uma concorrência, pode te ajudar, pode te impulsionar, né? Eu vejo uma galera hoje fazendo uns trabalhos assim, basicamente de cover, e os caras fecham parceria, e é cover de uma banda com outra banda, é participação de uma com outra, e esse cara automaticamente foi numa casa que fez cover, e aí levou um parceiro que é cover de um outro artista, e o contratante já conheceu ele, já abriu as portas para ele, então isso facilita muito. Isso é uma das. A outra, uma das principais, é você estar em todas as plataformas. Coloque o seu vídeo, faça gravações do seu vídeo, grave os momentos, grave os eventos, tá? E aí, é claro, não precisa de uma super produção, mas sim grava. E aquilo que tiver bacana, joga hoje, por exemplo, no Instagram, tem a ferramenta do IGTV que entrega muito bem. Coloque no IGTV, você, dependendo ali dependendo da sua quantidade de seguidores, é uma plataforma que você tem que ser vídeos a partir de 1 minuto até 15, dependendo da quantidade de seguidores que você tem. Se você tiver uma quantidade de seguidores maior, a plataforma te abre um tempo maior de vídeo. Mas eu entendo assim que 15 minutos, algo entre 5 a 10 minutos no máximo, né? Roda bem, né? Roda bem, assim, as pessoas enganjam mais, acabam vendo mais, entendeu? Talvez para os músicos fica legal umas ediçõezinhas para você também rodar ali, né, nos stories, que é uma coisa que entrega muito bem, que a maioria das pessoas costumam ver os stories, aquela coisinha rápida, e aí a gente tá falando algo em torno de 1 minuto, né? Nada 1 minuto, 1 minuto e pouco, nada muito grande, né? Que é bem rápido para criar a sua audiência, para estar, de certa forma, aquecendo cada vez mais, mostrando a sua cara, né? Quando a gente fala aquecer, você está o tempo todo sendo visto, entendeu? E assim, a importância, quando você está ali, mostrando o seu material, e aí hoje, as plataformas básicas que você tem que estar, você tem que estar presente nela, você tem que estar no Facebook, você tem que estar no YouTube, você tem que estar no Instagram, porque são as ferramentas, assim, nem todo mundo que hoje estar no Instagram, está no YouTube e vice-versa. Ainda existe o público que é do YouTube e que não é do Instagram, ou que o cara está nos dois, mas existe o público que é só, por exemplo, Instagram. O cara não tem mais um Facebook, né? Existe o cara que ainda é só o Facebook e não migrou para o Instagram. Ele está só ali no Facebook, né? E tem um cara que de repente quer buscar um pouco mais de entretenimento, porque assim, a ferramenta do YouTube é uma ferramenta que normalmente o cara vai dar uma playlist ali, vai ouvir tua música numa loja, vai ouvir tua música de repente num carro, numa viagem um pouquinho mais longa, entendeu? Então assim, entenda que existem diferentes motivos para o seu fã, para a sua audiência, para as pessoas que os seus seguidores, eles vão em ocasiões diferentes estar te visualizando. Então se você de repente é um cara que só trabalha Instagram, beleza, você trabalha Instagram, mas tem uma galera que ainda não migrou, por exemplo, né? Tem uma galera que só tá no Facebook, eles não estão te vendo, e são muitas pessoas, né? Então, mas eu não vou botar nada no YouTube. Aí esse cara, quando ele tá dirigindo, quando ele tá, por exemplo, em algum lugar que ele não pode estar manuseando o telefone, ele de repente não está te assistindo, e no YouTube é essa oportunidade, que ele joga no computador de uma loja, joga no computador de um escritório, e a música tá tocando. E aí o cara joga numa playlist de um Spotify, e entre as mais tocadas a tua música vai estar dentro daquela playlist. Então assim, a importância de você estar nessas plataformas. E a gente esquece que essa era, lá atrás, exigia da gente essa presença em show, entregar CD, né? Hoje já não comunica da mesma forma. Hoje você de repente chega num contratante, nas casas de shows, nos eventos, através das redes, através da internet. Você consegue chegar nesses contratantes dessa forma. E quando você está o tempo inteiro massificando o teu conteúdo, tendo material, colocando o seu material
diretamente ali nessas plataformas, a probabilidade desses contratantes, a probabilidade dos seus fãs estarem literalmente te vendo mais vezes e criando afinidade e te seguindo cada vez mais, enganjando e fazendo um comentário e dando um likezinho, e sugerindo, pô, e aí vai tocar na minha cidade, vai tocar na minha região, isso estimula, né? Teve uma galera que fez uma situação, pô, super bacana, né, cara? Eles simplesmente assim, aonde vocês querem ver a banda tocando? E aí rolou uma interação dos fãs, né? E aí nessa ocasião não tinha, né? Não teve ali uma intervenção de contratante nem nada, mas rolou uma interação assim dos fãs. E o cara, pô, o próprio público fala assim, queria ver vocês na minha cidade, fazendo isso, XYZ. E aí eles falam, pô, tem uma casa de show massa que eu curto, que eu vou lá. E eu, pô, vou passar o contato de vocês pro cara. Então, intuitivamente, você acaba também fazendo isso, entendeu? Então, assim, o poder que tem hoje as redes sociais, o poder que tem a internet de amplificar, de alavancar o teu negócio. E muitas das vezes a gente acaba não percebendo. A gente acaba não dando atenção para isso. Uma coisa que é importantíssima é assim, quando você fizer os seus eventos, isso funciona muito, como a gente chama isso no marketing digital como prova social, tá? Procure buscar, porque assim, você tem depoimentos, né, dos seus fãs, né? Basicamente dá um repost. O cara foi lá, fez um comentário, porra, que show massa, aquela música eu me identifico, o batera toca muito, o vocal arrebenta, o guitarra é virtuoso. Pega aquele comentário e dá um repost nos seus stories, dá um repost ali porque assim, esse tipo de coisa gera cada vez mais credibilidade e é algo extremamente natural. É algo que assim, se automaticamente alguém gostou, quem nunca viu o seu show, quem de certa forma nunca presenciou, nunca esteve lá, intuitivamente ele vai se sentir interessado. E se for alguém do nicho dele, se for algum conhecido, se for alguém que ele segue, se for algum amigo, é bem provável que ele vai ter curiosidade em assistir, se ele de certa forma se identifica com aquele estilo, né? Ou ele vai identificar isso e vai querer participar. E aí automaticamente isso vira vezes 1, vezes 2, vezes 10, vezes 1000. E tem um outro fator importantíssimo que eu sugiro para as bandas, para os artistas: procurem não só registrar todos os seus eventos, tá? Porque você tem material para estar divulgando o tempo inteiro, tá? Mas procurem também registrar depoimentos dos contratantes. Porque os depoimentos dos fãs, né, da galera que seguiu, que assistiu o show, acontece naturalmente. A pessoa vai lá, se divulga, né, suas redes através, no seu show, né, vai lá, libera de repente alguma senha, alguma coisa para o camarada tá lá, literalmente entrando e passando a seguir você. E aí isso aí é mais fácil, mas o contratante é importantíssimo. Por quê? E isso tem que ser de forma real, tem que ser de forma natural, não é nada forçado. Não fala assim, pô, cara, faz um videozinho aqui. Não. Trabalhe com naturalidade, tá? Se tem um cara que foi lá, fez um show, o cara se amarrou, chegou no final do show e falou assim, pô, bacana. Porque assim, isso fica claro. Quando o cara vai acertar o cachê contigo, tá muito claro se ele gostou ou não. É claro que ele também tem um negócio, né? Você tá ali como parte do negócio dele, na maioria das vezes. Ou você pode ser a atração principal, você pode ser a atração da noite, mas você pode também ser parte daquela atração, né? E o cara tem um negócio que ele tem que comercializar algumas coisas, né? Que seja ingresso, que seja bebida, né? Que seja petisco. Então ele também tá ali de alguma forma para também gerar lucro pro negócio dele, né? E o seu show vai agradar ele ou não. De repente você vai trazer muito consumo para ele, vai encher uma casa, vai lotar e esse cara vai estar super satisfeito, né? E aí esse é o momento, e tem que ser nesse momento quente. Para o cara ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, saca o telefone e fala assim, pô, e aí, irmão, o que você achou do show? Por que isso é importante? Porque é bem provável que ele vá, de certa forma, se sentir importante e valorizado, e aí não tem nada de mal, você está valorizando o cara de forma íntegra. Ele vai fazer, e ele provavelmente, e aí você vai marcar ele, ou ele mesmo vai colocar lá dentro da rede social dele, e é bem provável que esse cara, se o cara é músico, ele anda com músico. Se o cara é jogador de futebol, ele anda com jogador de futebol. Se o cara é policial, ele tende a andar com policial. Então se o cara é produtor,
se o cara é dono de casa de show, se ele é contratante, se ele é promoter, ele tem outras pessoas que seguem ele e outras pessoas do mesmo cenário, do mesmo nicho de mercado que ele, que certamente vão ver as redes sociais dele. E aí ele está falando de você, de forma extremamente íntegra e natural. E no momento que ele fala de você e do seu trabalho e do seu show, é bem provável que outras pessoas vão ver e vão ter a credibilidade de, mesmo sem conhecer o seu som, mesmo sem nunca ter recebido um material seu, mesmo sem nunca ter visto, né, o seu show, o seu trabalho, sua música própria, ou uma rede social sua diretamente, você vai ter uma pessoa que vai amplificar isso. E aí, assim, isso é o poder para quem quer literalmente ampliar sua base de contratação. E como eu falei no início, a gente está aqui, a ideia do projeto é fazer com que você amplie, que você tenha a sua agenda lotada, que você toque mais vezes em mais lugares. Isso é seria uma das técnicas, uma das formas de você, através da internet, do mercado digital, divulgar o seu trabalho. E você já está lá, você já está fazendo isso, você já foi pro show, você já tem o teu público, você já tem o cara que te contratou. Isso é a parte mais fácil. Registre o seu show, divulga, pega os depoimentos de forma natural com os contratantes, com a galera, com o público, e use isso a seu favor. Marque o cara, remarque, bote o seu post. De tempo em tempo, você vai lá e manda um alô pro cara, né? Marca ele, porque ele também tem que lembrar de você, porque é bem provável que ele tenha uma quantidade de bandas, né? De artistas no cluster dele, de clientes para ele chamar, para tocar. Então é interessante, tudo que você fizer nas suas redes sociais, marque esse cara. Ah, pô, tô um mês sem tocar naquela casa, pô, fulano não me chama para tocar naquela casa, pô, já tenho tempo, tá na hora de voltar lá, tô com agenda. Marca ele, vai lá e marca ele, vai lá e faz uma menção sobre ele, vai lá sobre uma menção sobre a casa dele. Eu tenho acompanhado algumas bandas e eu vejo que, assim, os caras fazem uma parceria de divulgar a casa, que eles já tocaram, e que não é eles que vão tocar naquela semana, mas ele, ó, dia tal vai rolar um super show com a banda X, e aí ele automaticamente divulga o amigo, a parceria que ele está fazendo com outros músicos, que automaticamente um divulga o outro, e divulga a casa de show. Ou seja, ele se importa também com a casa de show, ele mostra pro cara que, porra, bacana, tô divulgando o teu negócio, tô divulgando a tua parada. E pro cara que é contratante, é mais uma forma dele divulgar o negócio dele. E aí ele vai entender o seguinte, porra, esse cara, além de vir aqui, fazer um puta show, porra, trazer o público dele, ou seja, trazer o entretenimento, fazer a parte dele, ele ainda tá me divulgando. Ele ainda tá levando o meu nome, a minha casa, para os seguidores dele. Isso pro contratante tem um valor imensurável. Isso é meio intuitivo, ele não fica pensando nisso, mas é automático. E aí quando você menciona ele, quando você menciona a casa dele, ele vai lembrar de você. Isso é batata, pode fazer esse teste, vai lá, tô um tempo sem tocar, vai lá, marca o cara, vê o que ele tá fazendo, né? Se você tocou lá é porque tem a ver com o teu estilo, então você pode divulgar isso também, né? E aí você vai, menciona o cara, divulga ele, o que você fizer, marca esse cara, pega uma foto antiga da casa de show dele, divulga e marca ele, entendeu? Isso vai fazer com que ele lembre de você, e é bem provável que em pouco tempo ele vai, opa, vou chamar esse camarada aqui porque esse camarada tá fechado comigo, é minha parceria. Ele toca aqui, ele me divulga, eu divulgo ele. E isso só engrandece. É uma forma assim de um agregar, de um ajudar o outro, né? Você precisa que a casa dele continue funcionando, você precisa que o negócio dele continue funcionando para ele te contratar mais vezes. Então não tem nada de mal você divulgar o trabalho, né? E automaticamente ele precisa de você, porque enquanto a casa dele também tá rodando, tá funcionando, ele precisa de artistas. E aí é você que é o cara que vai fazer esse show. Entendeu, galera? Então, assim, a gente está falando um pouquinho dessa comparação, sim, assim, de como era divulgar o seu trabalho alguns anos atrás e como é divulgar o seu trabalho atualmente, tá? Mas, assim, a importância de você estar nessas redes, nessas plataformas, a importância de algumas técnicas, de algumas pequenas técnicas que te ajudam, com certeza, te ajudam muito a você voltar a tocar, a você ser visto, a você ser lembrado, a você ser de repente contratado mais vezes pela mesma casa de show, a você sim conseguir, já retornando,
fez um show, foi experimental, você ainda não mostrou o teu som pro cara, fez um cachê mais bacana, segurou um pouco a onda ali naquilo que você pôde cobrar, pra sim o cara conhecer o teu show. E aí numa segunda oportunidade que você foi lá, valorizou a casa do cara, fez o teu trabalho, fez um puta show, gerou entretenimento pra casa dele, ele vai te chamar numa segunda ocasião. E aí é uma hora que você automaticamente, além de estar completando, além de estar aumentando a sua agenda, né? Você automaticamente pode também valorizar um pouco mais o seu trabalho, que não tem nada de mal, desde que você acabe entregando um trabalho íntegro, bacana, legal, responsável, profissional, e que realmente não só o dono da casa, como principalmente o público venha curtir isso. Essa é a parada, esse é o poder. É aí onde onde os músicos têm que se conectarem. Agora, mais uma vez, fica ligado, procure estar em todas as plataformas. Procure colocar o máximo possível. E assim, não pensa que tem que ser algo muito produzido. Faz, porque assim, o feito é melhor do que perfeito. E aí você vai esperar para divulgar um trabalho. Ah, não, na hora que eu comprar uma câmera XYZ, que eu vou gravar em 360. E cara, na maioria das vezes o público, a galera não está preocupado com uma boa qualidade de imagem, com uma boa qualidade o áudio tudo bem, porque assim, a gente precisa ter um áudio ali para pelo menos ter uma sonorização que dê para identificar, mas assim, é melhor faz e testa, faz e posta, não ficou legal, tira, exclui, a plataforma é prática, né? E aí tem algumas coisas que vocês precisam começar a olhar um pouquinho mais para as redes sociais, aí falar um pouquinho ali do Instagram, tem aquela parte lá em cima no lado superior direito normalmente do Instagram, que você tem uma base ali que chama informações, né? Você clica ali naquela setinha e aí tem informações. Analisa aquelas informações, porque ali tem o que normalmente foi o seu engajamento, a quantidade de alcances que teve a sua publicação, a quantidade de envolvimento, os comentários, tudo em geral. Mas aquela informação ali, que a maioria da turma que mexe às vezes um pouco por hobby, nessas plataformas e não estão enxergando como um lado profissional, e essas ferramentas têm muito a acrescentar, e aí é tópico para a gente falar um pouquinho mais para frente, mas assim, tem muita forma de divulgar o seu trabalho através dessas redes sociais de forma profissional, tá? Ali você consegue visualizar o que teve um bom engajamento, ali você consegue visualizar que tipo de foto, que tipo de comentário, que tipo de estratégia ali funcionou bem, qual o stories que rodou bem, para quantas pessoas chegaram. E aí você consegue entender o seguinte, pô, bacana, se eu faço uma foto, aquela famosa foto selfie com todo mundo, né? Aquela selfie mundão que separa lá o artista no palco, manda a galera levantar a mão, que é por sinal muito bacana. De repente isso pode rodar bem, de repente vai rodar bem o seu vídeo, de repente vai rodar bem na hora que você chama uma parceria, de repente vai rolar bem na hora que você chama alguém do público e traz pro palco, né? Então assim, vai testando, porque vendo aquilo que funciona, tende a valorizar um pouco mais. Se é aquela foto onde pega a banda tocando, se é aquela foto que tem um público, né, aplaudindo, cantando com você, ou a própria filmagem em si, use isso. Isso é só um toquezinho, porque assim, a ferramenta ela é muito ampla, tem muita coisa que a gente tem para agregar para vocês, tá? Como por exemplo, botar